Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Gente, eu não interpreto nada da Bíblia, tá bom? Eu só faço a leitura. Mas aqui eu só preciso esclarecer que provavelmente, eu não sou doutora, não sou teóloga, não sou exegeta, mas provavelmente esse Apolo aqui não está se referindo ao deus Apolo, tá bom? Provavelmente deve ser algum discípulo de Jesus, né? Que além dos apóstolos tinham diversos discípulos, né? Provavelmente esse discípulo se chama Apolo e que da mesma forma que Paulo, Pedro e os discípulos batizavam, talvez esse Apolo batizasse também. É uma suposição, interpretação que eu faço. A verdadeira função dos pregadores. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Conclusões. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os raciocínios dos sábios, sabe quem são vãos. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho. Verdade, o ser humano só causa decepção nas relações sociais. Pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Coríntios, capítulo 4. Portanto, considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Eita, gostei. Eu também não julgo a mim mesmo. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isto estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Isso aqui é... Gente, eu não faço interpretação, tá bom? Mas é só um comentário que é justamente o povo que diz: isso pra mim não é pecado, a minha consciência tá tranquila. Tudo bem, você tá em paz, mas isso não justifica, não faz que você seja justificado, porque realmente no final quem vai julgar é Deus. Por conseguinte, não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ai, gente, o mundo tá triste, o povo só acusando os outros, é verdade. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a máxima. Não ir além do que está escrito. E ninguém se ensoberbeça, tomando partido de um contra o outro. Pois quem te distingue? Gente, é incrível como esse texto pode ter sido escrito no século 2, 3 ou 4 da era cristã, né? Ter 1500, 1600, 1800 anos atrás, mas como o ser humano é tão atual, né? Que esses problemas que ele fala aqui acontecem hoje no mundo. Que possuís que não tenhas recebido? E se recebeste, por que haverias de te ensoberbecer como se não tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já estáis ricos. Sem nós, vós vos tornastes reis. Oxalá, de fato, vos tivesseis tornado reis, para que nós também pudéssemos reinar convosco. Julgo que Deus nos expôs, a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte,
Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por causa de Cristo. Vós, porém, sois prudentes em Cristo. Somos fracos. Vós, porém, sois fortes. Vós sois bem considerados. Nós, porém, somos desprezados. Até o momento ainda sofremos fome, sede e nudez. Somos maltratados, não temos morada certa e fatigamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. Até o presente, somos considerados como o lixo do mundo, a escória do universo. Admoestações. Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos bem-amados. Admoestar seria dar um sermão positivo. Com efeito, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, gente, Paulo Freire, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Foi em vista disso que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como as ensino em toda parte, em todas as igrejas. Julgando que eu não voltaria a ter convosco, alguns se encheram de orgulho, mas, se o Senhor o permitir, em breve irei ter convosco e tomarei conhecimento não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Que eu vos visite com vara ou com amor e em espírito de mansidão? Gente, a gente ri quando lê a Bíblia, não é debochando da Bíblia, não, tá bom? Eu sou católica, eu amo a palavra de Deus, mas é porque tem partes que é cômico, gente, não tem como. É tipo, você viu o Paulo aqui sendo passivo-agressivo, ameaçando? Você prefere que eu visite vocês com a vara ou com amor? Vocês querem me esperar pronto para apanhar? Ou vocês querem me esperar com carinho e amor? Adorei. O caso de incesto. Coríntios, capítulo 5. Só se ouve falar de imoralidade entre vós, e imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Gentios é os mesmos pagãos, né, que não é batizado. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, e vós estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós? Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente. Aquele que perpetrou tal ação em nome do Senhor Jesus, é preciso
que estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Gente, aí aqui, como eu só faço a leitura da Bíblia, quem estiver assistindo depois, por favor, comente. Se você for estudioso, eu também vou atrás de pesquisar. Essa frase final aqui que ele diz, né? Se a pessoa está nesse pecado da carne, a gente deve entregar esse homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é que isso quer dizer? Eu realmente não sei, né? Me ajudem, me expliquem. Tipo, é para matar o homem? Né, entregar a Satanás, fazer a carne dele e o corpo dele perecer para ele não continuar mais pecando na carne e quem sabe o espírito ter uma chance de salvação no dia do julgamento, seria isso, né? Então, por favor, comente, me ajude nesse sentido. Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com devassos. Não me referia, de modo geral, aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos devassos, pois então teríeis que sair deste mundo. Não. Escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não. São os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. Coríntios, capítulo 6. A apelação aos tribunais gentios. 6. Quando alguém de vós tem rixa com outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgada e não aos santos? Então, não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, seríeis indignos de proferir julgamentos de menor importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Sério? Sabia não. Quanto mais então as coisas da vida cotidiana? Quando, pois, tendes processos desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a igreja despreza.
Digo isto para confusão vossa. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre seus irmãos? No entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra seu irmão, e isto diante de infiéis. De qualquer modo, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Porque não preferis antes padecer uma injustiça? Porque não vos deixais antes defraudar? Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiça e defraudais, e isto contra vossos irmãos. Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. A fornicação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito: serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus? E que, portanto, não pertencei a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Coríntios capítulo 7. Soluções para problemas diversos. Casamento e virgindade.
Passemos ao ponto sobre os quais me escrevestes. É bom ao homem não tocar em mulher. E aqui eu já digo, é bom a mulher também não tocar o homem, tá bom? E eu não sou feminista. Enfim. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem sua mulher e cada mulher o seu marido. Perfeito. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo. Seria o casamento josefino, né? Para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos. Gente, esse povo gritando. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente, mediante a vossa incontinência. Então, obviamente, né, a pessoa está, né, se abstendo de prazeres carnais, mesmo de um casamento ou numa vida casta, religiosa, Satanás sempre vai fazer essa tentação. Digo isto como concessão e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular. Um deste modo, outro daquele modo. Contudo, digo aos celibatários, ou seja, né, desde o começo do cristianismo, né, dos primeiros séculos, existia celibatário, né, ok? Para você ver como hoje, sei lá, os povo protestante diz que não, todo homem, toda mulher deve se casar e não pode ficar solteiro, sendo que no começo tinha, né, os celibatários. E as viúvas, que é bom ficarem como eu, mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido. E o marido não repudie sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão, e este consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa. E a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Gente, isso é tão lindo. Calma, eu vou ler de novo. Isso foi tão fundo e me tocou de uma maneira muito profunda. Peraí. Se alguma mulher tem marido não cristão e este consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã
é santificada pelo marido cristão. Cara, novamente, gente, eu não faço comentário nem interpretação sobre a Bíblia, nem nada, eu só faço ler. Mas eu tô vivendo isso e eu preciso falar a esse respeito que as pessoas hoje, as católicas, dizem assim, não adianta você não se misturar ou procurar relacionamento com quem não é católico praticante, não sei o que, só dá briga, não dá certo, né? Ou a pessoa diz, como é que eu posso amar alguém que não ama o que eu amo, entende? Né? Mas, gente, você tem que entender que se esse namoro, esse relacionamento, houver um casamento e eles se unirem como homem e mulher, eles vão ser uma só alma, uma só carne, né? E aí onde tá, né? Olha que coisa linda. Não significa que a esposa vai converter o marido ou o marido vai converter a esposa. Não se trata disso, mas tá aqui em Coríntios. Eu vou ler pela última vez e vou continuar a leitura. E se alguma mulher tem marido não cristão, e este consente em habitar com ela, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás tua mulher? Exatamente, gente. Eu amei isso. Eu amei. Novamente, gente, eu não faço comentário, mas eu só preciso dizer que as pessoas acham que tudo bem para você construir uma família, homem, mulher, de casamento. Sim, você tem que ter valores parecidos, né? Então, você não vai se envolver com traficante, com assassino, óbvio. Isso faria um lar, uma família, um inferno, incompatível, óbvio. Mas quando são de religiões diferentes, ou o cara nem é católico e nem reza e nem vai à missa, nesse caso, tudo bem. Por quê? Porque se o cara for ateu, tudo bem, porque se ele o que importa do marido e da mulher e do casamento é os dois amarem, se respeitarem, né? E terem valores, ética e moral parecida, né? Então serem pessoas honestas, não mentirem, né? E amarem um ao outro. Porque, né? Como é que você, mulher, pode garantir que você vai salvar o teu marido e que o marido salvará a sua esposa? Entendeu? Então, dito isso, eu vou parar de comentar e vou só terminar a leitura. Mas é porque isso realmente estava acontecendo na minha vida. Ademais, viva cada segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha, e na qual se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure dissimular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isto. Ao contrário, ainda que se pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo.
Pois aquele que era escravo quando chamado no Senhor, é liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. A propósito das pessoas virgens, não tenho o preceito do Senhor. Dou, porém, um conselho como homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Ao homem é o ser humano, homem ou mulher. Estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vos desejaria poupar. Eis o que vos digo, irmãos. O tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo, como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. E fica dividido. Da mesma forma, eu amo que ele fala das duas pessoas. Da mesma forma, a mulher casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é digno e possais permanecer junto ao Senhor sem distração. Se alguém julga agir de modo inconveniente para com a sua virgem, deixando-a passar da flor da idade, e que, portanto, deve casá-la, faça o que quiser, não peca. Que se realize o casamento. Mas aquele que no seu coração tomou firme propósito sem coação e no pleno uso da própria vontade e em seu íntimo decidiu conservar a sua virgem, esse procede bem. Portanto, procede bem aquele que casa sua virgem, e aquele que não a casa procede melhor ainda. A mulher está ligada ao marido
por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Senhor apenas. Todavia, será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus.